Sabe aquela sensação de que viver exausto virou quase uma medalha de honra? Pois é, a nossa sociedade acabou normalizando uma busca implacável pela produtividade extrema e o preço disso costuma ser a nossa própria paz. Nesta análise de hoje, a gente vai desconstruir exatamente isso, essa tirania da performance. Vamos entender de forma bem objetiva por que tem tanta gente adoecendo na tentativa de alcançar um padrão que, convenhamos, é simplesmente impossível. E para organizar o nosso raciocínio, a gente vai seguir esta estrutura. Primeiro, a introdução sobre performance e pressão. Depois, vamos para os pontos-chave e insights. Aí a gente entra no jardim e no shopping, passa pela religião dos resultados, conhece a serpente da comparação e, por fim, chegamos na conclusão sobre o limite ideal. Bem direto ao ponto. Então, vamos começar pela parte 1. Introdução, performance e pressão. Pensa rápido naquelas famosas rotinas do clube das 5 da manhã ou naquelas agendas extremas de quem acorda de madrugada para treinar pesado antes de todo mundo. Essa glorificação de um estilo de vida no limite cria um ambiente de pressão constante. Quando a gente pega esse extremo e coloca no pedestal como se fosse o novo normal, o simples ato de tentar viver uma vida equilibrada ou só de dormir o suficiente faz com que muita gente sinta que está fracassando. É o que esse material chama de tirania da performance forçada. Basicamente, o descanso passa a ser enxergado quase como uma fraqueza. Indo agora para a segunda parte, pontos-chave e insights. Para guiar a nossa conversa, a gente separou 4 pilares fundamentais daqui. O primeiro é uma metáfora genial sobre o Jardim do Éden, que aqui representa a ideia de suficiência. O segundo é o que chamamos de armadilha do shopping center. O terceiro ponto aborda como a comparação atua como a serpente dos tempos modernos. E para fechar essa base, a gente olha para os perigos reais de transformar resultados em uma espécie de religião tóxica. E é aqui que entramos na parte 3, o jardim e o shopping. Essa leitura do Jardim do Éden é incrível. E ela não tem nada a ver com religião, viu? É totalmente focada no nosso comportamento contemporâneo. O Éden, nesse contexto, é o símbolo da suficiência pura. Ou seja, ter o que comer, ter um teto, segurança e tranquilidade. Aquilo que é necessário já está ali, garantido, e a vida é boa. Mas, metaforicamente falando, a humanidade resolveu fazer as malas, sair do Éden e se mudar para um imenso shopping center. Em vez de valorizar a paz de ter o suficiente, a atenção se voltou totalmente para as vitrines iluminadas. A gente passou a buscar sem parar um fruto proibido material, algo que no fim das contas só gera mais exaustão. Para dar uma dimensão do nível desse ciclo, é só olhar para aquele fenômeno dos restaurantes servindo cortes de carne literalmente banhados a ouro. A carne em si já resolve a nutrição, certo? Mas aí ela vem embrulhada em ouro puro, fazendo o prato custar o que uma pessoa comum levaria um mês inteiro para ganhar. Qual é a utilidade biológica de comer ouro? Absolutamente nenhuma. É a famosa corrida dos ratos na sua forma mais pura. Gastar a própria energia vital, comprar o que a gente não precisa com um dinheiro que muitas vezes a gente nem tem, só para impressionar estranhos. Isso nos leva à parte 4 da nossa análise, a religião dos resultados. Quando os resultados deixam de ser uma meta e viram uma religião dogmática, o bom senso simplesmente desaparece. Hoje em dia, existe quase uma expectativa de que pessoas na faixa dos 50 ou 60 anos tenham físicos de atletas de alto rendimento ou rostos sem nenhuma marca do tempo. O extremismo dessa cultura do 8 ou 80 joga fora o equilíbrio natural. O resultado, uma onda de uso excessivo de substâncias e infinitas intervenções estéticas. O envelhecimento natural, que é a biologia funcionando, passou a ser tratado como uma falha, e essa busca incessante por uma perfeição artificial cria um novo normal extremamente estressante. Agora, vamos entender o que alimenta isso na parte 5, a serpente da comparação. Se você lembrar da metáfora clássica, a serpente não obriga ninguém a morder a maçã. Ela não usa a força, ela simplesmente instiga. No nosso mundo moderno, essa serpente se chama comparação. Quando a gente rola o feed ali nas redes sociais, não tem ninguém obrigando a comprar um carro de luxo ou financiar uma casa maior. Mas aquela vitrine constante da vida alheia gera um sussurro na nossa mente. Um ruído dizendo que a vida que levamos não é suficiente, gerando aquele sentimento de inferioridade. Pense nisso. Sem essa comparação contínua, a grande maioria estaria perfeitamente satisfeita com a paz que já construiu. Isso se conecta de forma brilhante com uma reflexão frequentemente atribuída a pessoas que chegaram no absoluto topo financeiro, como o ator Jim Carrey. Eles notaram que existe um enorme vazio lá em cima. A ideia é que o dinheiro é como um oxigênio. Quando ele falta, a gente não consegue pensar em mais nada, e a falta do básico traz um sofrimento real. Mas depois que se atinge a marca da segurança, que seria o equivalente a entrar no seu próprio jardim do Éden, acumular mais e mais não preenche os buracos emocionais.
Ter dinheiro sobrando não garante realização final. A verdadeira liberdade está justamente em saber a hora de parar. E assim chegamos à parte 6. Conclusão: o limite ideal. O grande insight deste material para quem quer construir uma vida pacífica é entender que definir um limite mínimo não basta. A gente também precisa definir um limite máximo. A sociedade treinou todo mundo para perguntar o tempo todo qual é o mínimo que eu preciso para viver. Mas a verdadeira sabedoria mora na pergunta: qual é o meu máximo? É sobre desenhar uma linha clara ali na porta de saída do seu próprio Éden. Quando aparece aquela oportunidade de ganhar mais, mas ela exige sacrificar a sua paz, o seu convívio familiar ou a sua saúde, saber o seu limite máximo é a única coisa que impede um retorno para a exaustão. Saber reconhecer onde termina o crescimento sustentável e onde começa a tirania da performance forçada é, com certeza, uma habilidade de sobrevivência hoje em dia. Ao identificar e proteger os portões do seu próprio Éden, você preserva o ativo mais valioso de todos, a paz de espírito. Então, para fechar a nossa análise e deixar algo para reflexão, qual é a verdadeira fronteira entre uma ambição saudável e essa busca exaustiva por um fruto proibido? Qual é o seu máximo absoluto antes de perder a paz?